Aonde estão os filhos do reino de Deus? Porque se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o reino de Deus, já houve um tempo em que eu falei bastante sobre o reino de Deus nos 25 primeiros anos da minha vida ministerial. Era um dos temas que eu mais falava, era um dos conceitos que eu mais explicava. Ainda tem alguns livros meus antigos que você acha com muita coisa sobre o reino de Deus. Mas tem um deles em especial, é um livro que não é tão grosso, ele é fino, mas ele foi um livro-texto de aulas que eu dei no Vindisat, que era um programa que hoje em dia seria uma brincadeira. Mas naquele tempo, quando eu comecei, em 1986, mais ou menos, 85, 86, eu tive que mandar botar uma quantidade enorme, centenas de antenas parabólicas no alto de igrejas, no telhado das igrejas que aderiram ao projeto no Brasil inteiro. Assembleias de Deus, igrejas pentecostais, quadrangulares, presbiterianas, batistas e pentecostais independentes, igrejas de todos os tipos, colocaram centenas de parabólicas, daquelas enormes, de 3 metros de raio ou de diâmetro. Era um negócio imenso. E tínhamos uma equipe que ia pelo Brasil, 2 grupos diferentes instalando antenas, ajustando no satélite da Embratel. E aí, quando ficou pronto, tudo posto, e era um curso organizadinho, com as devidas apostilas, foram alguns anos de aula. E eu ia lá para o auditório da Embratel, no centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas, no auditório deles, e para lá ia um grupo de pessoas do Rio, de Niterói, lotavam o auditório para assistir ao vivo, e toda segunda-feira eu dava uma aula de 2 horas, de lá transmitida para o Brasil inteiro. Nós tínhamos milhares e milhares e milhares de alunos espalhados pelo Brasil, milhares assistindo simultaneamente. E um dos últimos cursos que eu dei, ele já veio no formato de um livreto que foi impresso e entregue para todos os alunos. E o nome do livro é O Reino de Deus, um projeto de Deus na história. É um livro cheio de prédios, e no meio dos prédios tem uma casa com um jardim cheio de flores e frutos. É um lugar dentro daquela selva de pedras. É a capa do livro. Eu acho que ele ainda está por aí, no meu portal, lá na Prologos. Então, muita gente, milhares de pessoas leram aquele livro e entenderam que o reino de Deus é tudo aquilo que é de Deus. Porque naquele tempo a teologia da libertação tratava o reino de Deus só como um projeto político, e um projeto político que precisava da mediação hermenêutica de Karl Marx. Só dava para entender o projeto político da teologia da libertação se você adotasse a hermenêutica marxista para você fazer as aplicações. E é óbvio que eu nunca concordei com isso, eu sempre tive em Jesus a minha única chave hermenêutica. Então eu falei, esses caras têm que saber que não precisam de Marx, eles têm Cristo Jesus ressuscitado de entre os mortos. E se Jesus é a chave hermenêutica, você entende o reino de Deus e não fica perdido nessa politização ideológica que só divide e não ajuda ninguém a compreender. E lancei esse livro, onde
os aspectos humanos da manifestação do reino de Deus eram todos entendidos à luz de Jesus, a chave hermenêutica para a gente aprender o aplicativo do reino de Deus na sociedade humana. Aí, depois de um tempo, eu sou uma pessoa assim, eu falo muito sobre um assunto, eu esqueço que tem gente nascendo todo dia, não sabendo nada todo dia, ficando adolescente e jovem na ignorância todo dia, mas eu me cansei eu já falei, e como foi escrito, e naquele tempo tudo era gravado, depois é que um bandido religioso apagou todas as minhas fitas de vídeo e de áudio, da maneira mais criminosa, botou fogo na minha biblioteca de Alexandria. E foi uma coisa muito triste o que esse homem fez. Mas, pois bem, e aí eu parei de ficar falando no reino só quando alguém me pergunta no particular, porque eu falei tanto que na minha cabeça parece que é uma repetição. Aquilo sobre o que eu falo demais, eu vou parando de falar porque eu canso de ser redundante. Aqui mesmo, quantas coisas eu já tive que repetir aos milhares, mas tomando oxigênio, para aguentar falar até o fim, porque a minha cabeça já frisou de ter que dizer a mesma coisa. Aí eu fico procurando modos diferentes de dizer a mesma coisa, que para mim já caiu num óbvio insuportável, mas eu preciso ter o carinho de entender que as gerações vão mudando. Eu comecei muito novo o ministério, então, por isso, com 50 anos, eu já estou fazendo 50 anos de pregação, tem que ter paciência, porque muitas gerações já nasceram, muitos dos que me ouviram já morreram, muitos novos estão surgindo, e a ignorância nunca foi tão grande, tão grande. As fraternidades teológicas praticamente se desidrataram todas na América Latina. A teologia da libertação praticamente acabou, ela é uma memória acadêmica, com alguns grupinhos aqui e ali, mas perdeu o impacto. E a teologia da missão integral da Igreja, que era o que o Comitê de Lausanne propunha, especialmente quando John Stott era o principal redator de tudo lá, e o meu amigo Leighton Ford era o presidente do Board of Directors, havia uma produção farta que alimentou muitos lugares do mundo com uma teologia da missão integral, ou seja, da manifestação holística do Evangelho, ou sinonimamente do reino de Deus entre os homens. Mas até isso entrou em estado de desidratação. E quando surgiu uma coisa que parecia com isso, que era a missão na íntegra, já não era mais isso, já era algo definitivamente comprometido com ideologia mesmo marxista de esquerda e ideológica. Aí, para mim, perdeu totalmente o apelo, porque o Evangelho não precisa dessas mediações, como o Evangelho não precisava da mediação de Aristóteles para ser compreendido, como o Evangelho não precisava de mediação gnóstica para ser compreendido, como o Evangelho não precisava de mediação platônica, não precisava de nenhum outro tipo, nunca precisou de nenhum tipo de mediação de qualquer natureza para ser entendido. Jesus é a explicação do significado do Evangelho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando é que você vai crer que, na realidade, a verdade é somente essa?